Bom dia a todos. Vamos então ao nosso vídeo dessa semana sobre ilustração em zoologia. Primeiro, gostaria de dizer que os trabalhos que vocês me mandaram de ilustração botânica, alguns deles estavam muito bons. Dá para perceber que vocês estão gostando de fazer os desenhos e eu espero que todo mundo, quando terminar essa disciplina, continue trabalhando, continue desenhando, porque, como eu tenho falado para algumas pessoas, de agora em diante vai ser só a prática que vai fazer o desenho de vocês ficar cada vez melhor. O tema dessa semana, que é a ilustração em zoologia, ele é um pouco mais complexo do que o tema da semana passada, que era ilustração botânica. Pelo simples motivo de que quando nós vamos fazer ilustração em zoologia, nós temos que prestar atenção numa série de outras coisas que a botânica não necessariamente nos faz prestar atenção. Por exemplo, os animais, principalmente se falamos de vertebrados, mamíferos, aves, que são normalmente os que as pessoas mais gostam de ilustrar, todos esses animais nós temos que prestar muita atenção na sua anatomia. Na anatomia óssea, na anatomia muscular, porque tudo aquilo que nós vemos na superfície é consequência daquilo que está por baixo. Então, se determinado animal tem uma luz ou uma sombra numa parte do corpo, é porque naquela parte eu tenho um osso, por cima daquele osso eu tenho um músculo, por cima do músculo eu vou ter a pele, e isso vai me dar então o volume ali daquele animal. Então, para a gente bem ilustrar em zoologia, nós deveríamos, na verdade, começar, se nós escolhemos, por exemplo, um lobo, podemos pegar o esqueleto de um cachorro, que é muito parecido com o do lobo, desenharmos o esqueleto do cachorro, conhecemos bem a estrutura óssea desse animal, para depois fazermos um estudo na anatomia muscular desse animal, aonde os músculos se inserem, quais são os músculos que estão naqueles locais, e depois, então, nós nos preocuparmos com a aparência externa daquela espécie. Então vocês veem, teriam coisas muito mais complexas para serem trabalhadas. No nosso caso, óbvio, nós não vamos chegar a esse nível de detalhamento de ilustração científica. Aqui, nós pretendemos usar a ilustração científica como um instrumento para o ensino, para a aprendizagem, que tipo de exercícios rápidos vocês podem desenvolver com os futuros alunos de vocês, não é? Então, nos tutoriais que eu coloquei disponíveis nessa semana, vocês podem encontrar algumas simplificações a partir de modelos simples, a partir de linhas, de formas geométricas simples, não é? Como desenvolver a estrutura de um animal, de um mamífero ou até mesmo de uma ave. Um conselho para vocês é assim, sempre que vocês olharem para o modelo de vocês, procurem simplificar aquele modelo nas formas geométricas básicas. Então, aonde nós podemos encontrar um cilindro, onde nós podemos encontrar uma esfera, onde nós podemos encontrar um cone. Então, por exemplo, se fôssemos desenhar o corpo humano, a cabeça seria uma esfera, um cilindro, aqui nós teríamos uma esfera, no braço nós temos um cilindro, depois uma esfera, um cilindro, uma esfera, um cilindro. Todo o nosso corpo poderia também ser simplificado nessas formas geométricas básicas. Então procurem encontrar essas formas básicas e depois ir desenvolvendo as formas mais complicadas dos animais. Não é uma atividade banal, por isso que inclusive aumentei um pouco o prazo da atividade, para que vocês tenham mais tempo de fazer um bom desenho. Animais domésticos, quem tem animais em casa, gato, cachorro, peixe, tartaruga, papagaio, todos esses animais são ótimos modelos para a gente fazer as nossas ilustrações, principalmente se eles ficam paradinhos, né? Esse é um grande problema também na ilustração em zoologia. Ao contrário de uma planta que não sai andando por aí, os nossos animais raras vezes vão ficar parados, salvo um gato, que, por exemplo, dorme o dia inteiro, aí vocês podem ter tempo suficiente para desenhar aquele animal. Mas mesmo assim, quando a gente vai fazer um desenho de um animal, a gente não deve se preocupar em fazer um desenho, na verdade, porque se ele mexe, a gente já perde aquele desenho e tem que começar outro. Então, principalmente se o animal está mexendo, e aí até melhor se o animal mexe bastante, é fazer em uma página vários desenhos ao mesmo tempo. Então vocês começam a desenhar uma parte da cabeça, aí ele vira. Aí vocês começam outro desenho do lado, aí ele vira. Aí começam outro desenho, aí ele volta de repente para a primeira posição. Aí vocês podem completar
aquele desenho da primeira posição. Aí ele volta de repente para a terceira posição. Aí vocês vão e completam mais um pouquinho do desenho da terceira posição. Ou seja, numa mesma página, vocês podem ir desenvolvendo vários desenhos ao mesmo tempo, cada um de uma posição, conforme o modelo de vocês vai se mexendo. Essa é uma boa coisa, é um exercício que eu faço com os alunos aqui da universidade, quando a gente vai ao zoológico, e a gente costuma ir ao zoológico para desenhar os animais, né? É uma coisa que eu sempre recomendo. Não tentem fazer um desenho terminado do bicho ali naquela pose, porque ele vai se mexer. Então façam vários desenhos. A ideia aqui no nosso curso não é, obviamente, fazer um desenho altamente finalizado, mas sim conseguir se expressar por meio de linhas básicas, né, para representar aquele animal, aquele modelo que a gente está querendo fazer, seja ele uma ave, seja ele um mamífero, né? Eu aconselho a vocês não usarem fotografia, né, apesar de ser muito mais fácil. A fotografia, o bicho, obviamente, não vai estar se mexendo, mas a fotografia também esconde muita coisa, né? Então vão ter vários detalhes da anatomia que vocês vão ver que ficaram na sombra, vocês não conseguem ver exatamente como que é aquele detalhe. Então procurem não usar a fotografia, né? A fotografia é bom, mas se você já conhece muito aquele animal, se você já tem muita prática de fazer desenhos daquele animal, né, ao vivo, aí você pode usar a fotografia para congelar aquela pose que você gostaria de fazer, tá? Então a minha recomendação é que vocês usem os animaizinhos domésticos que eventualmente vocês têm em casa, ou se ninguém tiver, pode olhar pela janela e ficar tentando desenhar uma ave que está por ali por fora, né? Mas o importante é fazer esses desenhos, ok? Não se esquecendo que não precisam ser desenhos altamente complexos. Os desenhos do caderno de campo para essa semana podem ser animais, pode ser em zoologia ou não. Como eu sempre falo, os desenhos do caderno de campo são separados dos exercícios semanais. Também, nos exercícios semanais, não é necessário colocar todas as descrições como vocês colocam no caderno de campo. Tá certo? Então eu espero que vocês leiam os tutoriais que eu coloquei na página nessa semana, e qualquer dúvida, vamos usando o fórum de dúvidas para a gente se comunicar, e eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. Tá ok? Então, bom desenho para vocês, até a próxima semana.